Amém, amém. Mas então, dando continuidade ao estudo, né? Estamos estudando esse livro maravilhoso, Os Grandes Diamantes da Bíblia. E hoje chegamos, né? Avançamos para mais um capítulo. Estamos dentro, né? Agora do capítulo 2, que tem como título A Origem de Tudo. Né? E já vimos na semana passada sobre a economia de Deus. E hoje vamos ver sobre os 7 dias da criação e as revelações que estão contidas dentro do livro de Gênesis, capítulo 1. Então, nesse capítulo 1, né, nós vemos aqui que Deus, né, Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala para nós assim: no princípio criou Deus os céus, né, ou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui, mas esse versículo 1 e 2 está relatando para nós o que aconteceu antes dos 7 dias da criação. Né? Então, há várias interpretações quanto a esse significado aqui, né, do plano de Deus em Gênesis, e o que nós entendemos, né, ser da parte do Senhor, de acordo com a revelação que os irmãos têm, né, têm dado para nós, é que aqui no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então, no princípio Deus cria os céus e a terra, né? Esse aqui no princípio, na palavra para Deus criar é bara, né, que ele cria do nada. E aí a terra estava sem forma, né, ou se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, na realidade, de acordo com o que a Bíblia fala, aqui entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, nós temos um intervalo de tempo. Aqui, o que aconteceu aqui? Aqui fala que na terra estava sem forma e vazia, e havia trevas. Trevas na Bíblia representa julgamento, né? Você pode até notar ali, Êxodo capítulo 10, versículo 21, né? A gente não vai ler, né? Por causa do tempo, mas aí vai falar, né? Que Deus, quando vai para julgar os seus inimigos, sempre aparece a palavra trevas. Da mesma forma, no Apocalipse, capítulo 16, né, lá no versículo 15, né? Aí também aparece essa palavra trevas, quando Deus vem para ele poder julgar a grande Babilônia, né? Apocalipse 10, versículo 10 e 11. Então, ali aparece essa palavra trevas, né? Amém, aleluia. Bom, então veja só, havia acá uma teoria do intervalo, né? Esse período entre o versículo 1 e o versículo 2, mas é o tempo em que Deus ele julgou a Satanás, né? E você pode até anotar, né? Depois você lê com mais tempo, Isaías 14, versículo 12 ao 14, e também Ezequiel 28, né? Versículo 12 ao 18, ali relata um pouco sobre o que aconteceu com Lúcifer e a rebelião dele com os anjos. Esse versículo, Gênesis 1:1, se você comparar em Isaías 45, 18, lá fala que Deus não criou a terra para ser um caos, né? Mas ele criou a terra para ser habitada. Então, quando Deus criou a terra, ele o fez de maneira organizada, de maneira bela. Lá no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 11, lá mostra como que foi a primeira criação de Deus e que os anjos estavam lá se alegrando, festejando, cantando, né? Se rejubilando por conta dessa primeira criação. Então, ali entre o versículo 1 e 2, nós temos que a terra estava, se tornou tohum, que é a palavra aqui, que é caos, desolação e vazia. E aí havia trevas sobre a face do abismo. Então, veja só, nós temos palavras negativas como trevas e abismo, mostrando que trevas e abismo já existiam antes dos 7 dias da criação. Abismo é água profunda e na Bíblia sempre representa o lugar de habitação de todos os demônios, né? Sempre está no abismo.
Então, isso está vinculado com demônios, com rebelião, né? Abismo, trevas e abismo. Então, veja só, sobre essa questão de abismo, né? Tem um versículo lá em Isaías 51:10, vou ler aqui para vocês. Isaías 51:10. Isaías 51, versículo 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho no fundo do mar, para que se passem os gemidos? Então, as águas do grande abismo estão no fundo do mar. E é ali, então, que os demônios foram julgados. E o mar, né, representa também o julgamento de Deus. Por isso que na Nova Jerusalém não vai existir o mar, não num aspecto físico, mas representa todo o julgamento contra os demônios. Então vemos aqui que antes do versículo 3, antes de Deus dizer haja luz e houve luz, já existia matéria física em existência, né, no tempo e no espaço, já existia matéria física. Por exemplo, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Quem molhou a terra com água? Porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que foi necessário molhar a terra com água? Então, trevas não é a primeira coisa que Deus criou. Por quê? Porque Deus é luz. E aqui fala que já havia trevas. Então, nós já fizemos no passado um estudo bem detalhado sobre a era pré-adâmica, o tempo do intervalo, né? A teoria do intervalo. Isso aqui é só uma visão bem panorâmica, irmãos, para mostrar que Deus jamais poderia ter criado as trevas antes que a luz, né? Mas aqui, aliás, a partir do versículo 3, Deus começa um processo de recriação da terra. Inclusive, o irmão Pedro, né, numa das mensagens da conferência, né, 2 ou 3 mensagens, ele gastou tempo para explicar isso, né, com bastante detalhes também sobre a recriação. Então, prosseguindo, né, aqui vamos ver a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Gênesis capítulo 1, nos 7 dias da criação. Nós temos a obra do Pai, né, dizendo haja luz e houve luz. Aqui nós temos a obra do Deus Pai. Em que consiste a obra de Deus Pai, né? Haja luz e houve luz, mostrando que Deus falou, a luz surgiu e as trevas se dissiparam. Essa é a obra do Pai. Então, a obra do Pai é derramar luz, né, e dissipar as trevas. Essa luz que aqui representa também a palavra de Deus. A palavra de Deus, toda vez que ela é falada, né, irmãs, ela traz luz, né? É a luz de Deus. Por quê? Porque Deus é luz. Então, a luz é a palavra, né? E de acordo também com Coríntios, né? 2 Coríntios 4:6, Paulo usa essa porção aqui de Gênesis 1:3 para fazer uma analogia, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então aqui Paulo usa essa figura da criação para falar que Deus mesmo resplandeceu nosso coração, né, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, graças ao Senhor pela luz do Evangelho. É como que quando fala que havia trevas nessa terra, a terra representa nosso coração, sem forma e vazia representa o coração humano, né, que estava vazio, que ficou sem forma, estava sob julgamento e era um lugar para ser habitação de demônios. Isso seria a aplicação prática dos seres humanos. De repente, Deus falou, o Evangelho chegou até nós e ali então chegou a luz, uma luz natural. Ainda não é aquela luz do quarto dia, mas é uma luz que chega, e essa luz chega para fazer separação, né? O separar da luz e das trevas. Um outro exemplo no Novo Testamento que ilustra muito bem isso é Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Fala assim: Ele nos libertou do império das trevas, tá vendo? A palavra trevas lá em Gênesis 1, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
para a gente poder viver nesse reino, nessa esfera, que é a recriação. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, né? Foi recriada, as coisas antigas já passaram, é que todas se fizeram novas. Nós somos a mesma pessoa, porém houve uma recriação em nosso espírito. Nós somos novos. Então ali, essa é a obra do Pai, do primeiro dia. Haja luz. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Então, essa aqui é a obra do Pai. E nos 7 dias da criação, irmãs, Deus sempre fala que foi bom, foi muito bom. Então, é impossível que a rebelião de Satanás tenha acontecido durante os 7 dias da criação, porque senão Deus não teria falado que foi bom, né? Foi bom, ou que foi muito bom. Então, Deus não teria falado isso. Então, isso realmente, a rebelião aconteceu antes da recriação. Vamos para o segundo dia, né? Versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, né? E separação entre águas e águas, né? Então mostra para nós que tem águas lá em cima, tem águas aqui embaixo. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, né? Então, e aí chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde de manhã e o segundo dia. Houve tarde de manhã. Então, aqui fala da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sempre para fazer separação entre as coisas terrenais, que é debaixo do firmamento, e as coisas celestiais, né? Isso está, que estão na esfera celestial. Então, para comparar isso, vamos ler Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, essa é a nossa posição no Espírito, lá no alto, pensar no alto, as coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, né? Então, onde nós colocamos nosso coração e nossas coisas é lá no céu, nas coisas celestiais. A obra do Espírito Santo é fazer separação em nossas vidas, irmãs, né? Então, essa aqui é a aplicação do segundo dia, né? Então, o quanto nós estamos separados das coisas deste mundo depende do quanto da obra do Espírito já foi feita, realizada em nossos corações. Terceiro dia, né? Vamos avançando aqui. Terceiro dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. Então, aqui é uma figura no terceiro dia da ressurreição de Cristo, do Senhor Jesus, ao terceiro dia, e conhecer o poder da sua ressurreição. Então, veja só, Deus falou, ajuntem-se as águas. Aqui há uma separação entre vida e morte, né? Os mares representam a morte e a terra ressurgindo dos mares representa a vida ressurgindo da morte, né? Então, essa aqui é uma figura, uma bela figura da ressurreição do Senhor Jesus. Então, aí viu Deus que isso era bom, agora ele falou bom, né? Por quê? Porque aqui representa a ressurreição de Jesus. E ainda nesse terceiro dia, disse Deus, produza a terra relva, ervas e que dêem sementes e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Aqui fala um pouco da expansão da vida de Deus, quando Jesus fala que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, quando fala produza a terra, aqui fala que, uma vez que a terra surgiu, né, a vida pode se iniciar. Isto é a propagação, o crescimento da vida de Cristo em nós, né? Então, à medida que nós cremos no Senhor, cremos no Evangelho, o Espírito entra no nosso coração, nós somos filhos de Deus, aí nós experimentamos a vida de ressurreição e há uma separação de vida e morte, e aí começa a produzir, então, uma propagação de vida mais elementar, né, em 3 estágios, uma vida bem básica, que é relva, ervas e árvores.
é uma vida, é uma propagação de vida mais elementar. Não vou entrar em todos os detalhes, né, por conta do tempo, mas versículo 12 fala: a terra, pois, produziu relva que davam semente, segundo a sua espécie. Então, aqui vemos o começo da vida vegetal, né, que é a vida mais elemental de todas. Aí ela passou pelos peixes, né, depois pelas aves, pelos animais, até chegar à vida criada mais elevada, que é a vida humana. Já vamos chegar aí, né? Então aqui vemos a grandiosidade e a gradação da vida. E é assim que Cristo se reproduz em nós. Primeiramente, apenas relva ele em nós, depois é erva, depois já é uma árvore que dá fruto, e depois já vai ser aves, né, animais, até chegarmos a essa estatura perfeita, esse homem, que na realidade é o próprio Cristo em nós sendo formado. Não sei se as irmãs estão mais ou menos conseguindo entender, né? Mas é assim que acontece o processo de crescimento de vida em nossos corações. É isso que nós estamos buscando nessa noite, né? Ganhar mais do entendimento da palavra de Deus, para que Cristo, a realidade de Cristo, possa gradativamente crescer mais em nossos corações, né? Aí, né, a terra produziu relva, davam semente, davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Viu Deus que será bom, houve tarde, manhã e o terceiro dia. Aí vamos para o quarto dia. Disse também Deus: haja luceiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Então, irmãs, aqui vemos: haja luceiros no firmamento dos céus. Haja. Aqui não fala que Deus criou, apenas ele disse: haja. Porque luceiros e firmamentos já existiam no mundo pré-adâmico, mas aqui Deus fala apenas haja, né? Deus está recriando tudo, de algo que já existia. Mas aqui a aplicação para nós, né? Esses luzeiros representam a igreja, né? Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, né? Então, aqui claramente, né, faz uma referência a nós, né? A igreja que já passa a servir ao Senhor, né? Sejam para luzeiros no firmamento, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, quem são esses, né? Vamos comparar aqui que nós somos esses que Deus criou, colocou para alumiar a terra. Então, vamos ler Mateus 5,14. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Está vendo a aplicação? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então aqui fala de obra, fala de serviço, fala de ministério. À medida que nós passamos pelo terceiro dia e a vida do Senhor, a vida vegetal, começa a crescer em nós, nós então passamos a servir ao Senhor e a iluminar a terra, né? Nós brilhamos, as estrelas, elas brilham no momento mais tenebroso. Quando mais trevas vêm, é o momento das estrelas aparecerem e brilhar. Significa que quando a situação está mais escura, mais difícil, mais trevosa, é um bom momento para nós aparecer e brilharmos como estrelas numa posição em Cristo, que é uma posição celestial. Mesma coisa, Paulo fala lá em Filipenses 2, versículo 15. Vou ler aqui também para vocês. Filipenses 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, que era das trevas, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então aqui claramente, irmãos, é bem óbvio, né? Evidente que ele está falando de nós, né? Embora Deus criou, literalmente, recriou a terra dessa forma, mas ele está falando do processo de crescimento gradativo de vida de um crente até ele chegar no sexto dia, a plenitude de Cristo, para ele poder reinar no descanso de Deus no milênio. Então tudo tem um sentido na Bíblia, tudo tem um significado, tudo tem uma ordem. E nós estamos nesse processo de crescimento de vida. Então, aí nós fomos criados para governar,
né, a noite, governar o dia para iluminar a terra e para fazer separação entre a luz e as trevas. Né? Nós podemos brilhar e fazer separação porque estamos numa posição celestial. É o que os irmãos vêm falando agora, mudar de esfera, né, de terrenal para a esfera celestial. Prosseguindo, né, vamos, né, viu Deus que isso era bom, houve tarde de manhã e o quarto dia. Disse também Deus, versículo 20, povoem-se as águas de enxames de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as espécies e todas as aves segundo as espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, o que significa aqui? No quinto dia, vemos a vida se expandindo. À medida que nós vamos servindo na igreja, né, brilhando numa posição celestial, numa esfera celestial, a vida de Cristo vai se expandindo, é a expansão da obra. Aqui vemos a expansão da obra de Deus, né, por meio dos seres viventes, né, voem as aves, né, sobre a terra. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Então, nós temos que crescer como um pássaro nesse sentido, né, que é fácil de elevar-se aos céus. À medida que nós passamos a ter a experiência do quarto dia, devemos ser como esses pássaros que têm facilidade para mudar de esfera, de uma esfera terrenal para uma esfera celestial, né? Transcender em situações negativas. Quando uma pessoa está nesse nível espiritual, é porque ela já está perto do sexto dia, que é chegar à plenitude de Cristo. Então, aí, né, Deus abençoou eles para que se multipliquem, né, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Esses são os que voam, os que estão numa esfera e uma posição celestial. Houve tarde de manhã e o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Então, vemos que a vida de Deus é uma vida que se frutifica, né? Que se expande, e fez Deus, né, os animais selváticos segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Aí vemos no versículo 26 a criação do homem. Esse homem é uma figura de Cristo, né, que foi Adão aqui. Paulo fala em Romanos 5 que Adão prefigurava a Cristo, né? Então, façamos o homem para quê? Para expressar a Deus. Deus queria uma expressão. Da mesma forma, o que um dia nós começou no primeiro dia, Deus quer que nós cheguemos ao sexto dia. Isto é, que nós sejamos a expressão de Deus na carne. Isso é o mistério da piedade. A imagem de Deus conforme a sua semelhança. Tem ele domínio, né? Aqui vemos que Deus criou o homem para ele reinar sobre a terra, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. O criou, homem e mulher os criou. Então, Deus, esse é o desejo, irmãos, que nós venhamos ser a imagem de Deus. Deus os abençoe, ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Isto é o reino de Deus no milênio, né, na terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, né, sobre as aves dos céus. Então, aqui é encher e sujeitar com a espécie de Deus. Aqui já é o sexto dia, o período que nós estamos vivendo, né, o final dos tempos, onde Deus quer que nós enchemos a terra e sujeitemos a terra. Aí depois, né, já finalizando, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, né? A palavra, Deus nos deu, nos equipou com toda a palavra, né? Todas as árvores em que há fruto, nos deu pessoas, né, que dão semente, e isso vos será para mantimento. Nesse tempo final que vivemos, Deus nos dá os irmãos, Deus nos dá a palavra, tudo isso para mantimento da nossa fé. Aqui a multiplicação, né, desse homem que está já sendo incumbido, né?
e todos os animais da terra e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe será para mantimento. Somente isso, né? Erva verde. E nós, como ovelhas, nos alimentamos da palavra do Senhor. Então, o que dá fruto, né? E o que dá semente. O que dá fruto e o que dá semente. Então, irmãos, né, viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom, houve tarde, manhã e o sexto dia. Então, nesse sexto dia, né, aí Deus falou que era muito bom, né? Então, se é bom, significa que ainda precisa ser mais trabalhado por Deus, né? Mas aí, quando Deus pode descansar, é quando ele olha para a sua obra e a vê concluída, determinada, e ele diz, muito bom, que é o que Paulo fala em Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo explica todo Gênesis 1. Deus começou uma boa obra com a luz natural do primeiro dia, e aí passou por todo esse processo até Cristo ser formado em nós, e Deus falar, muito bom, ver a igreja gloriosa, né, que alcançou a maturidade, expressando a Cristo, e aí assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o exército de Deus, havendo Deus terminado no dia sétimo, que é o milênio, a sua obra, que fizera, descansou nesse dia, que é o descanso de Cristo, de toda a sua obra que tinha feito em nós, né? E abençoou o dia sétimo, que o sétimo dia de Deus é o primeiro dia do homem, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, irmãos, que ele vem fazendo em nós, que como Criador fizera. Por que descansou? Porque havia um homem que agora tinha sua imagem, sua semelhança, e que podia subjugar a terra. É isso que ele vai fazer, como fala no Salmo 110, por meio de Cristo, da igreja e seu exército de jovens santos. Então, isso aqui é apenas uma visão bem panorâmica, irmãs, sobre a economia de Deus em Gênesis, nos 7 dias da criação, mostrando a beleza, né, da palavra de Deus, e como Deus dá valor e revela a vontade dele nos detalhes, né? Isso possa nos servir de encorajamento, a gente possa buscar, né, avançar em etapas, avançar em dias, e que quando Cristo venha nos encontre nesse sexto dia, a imagem e semelhança de Cristo, dominando e reinando em vida, como Paulo fala em Romanos capítulo 5, né, reinando em vida por meio de Cristo, amém? Então, vou parar aqui esse estudo, e aí na semana que vem nós vamos dar continuidade falando de Gênesis capítulo 2, e ali vamos ver sobre a criação do homem e o jardim do Éden. Então vamos ver mais itens importantíssimos, né, sobre a criação do homem e o plano original e o plano eterno de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.